Olá, meu nome é João Pedro, faço parte do Sicoob Paulista e seja bem-vindo a mais um Informativo Econômico. No início do ano, criou-se a expectativa de um possível fim da pandemia e uma retomada na economia. Porém, sabemos que diversos acontecimentos fizeram com que essas circunstâncias fossem diferentes daquilo que se esperava. Por isso, no podcast de hoje, o professor Alexandre Bertoncello vai nos colocar algumas previsões possíveis para esse segundo semestre. Fique ligado até o final que eu tenho certeza que esse vídeo vai ser muito valioso para você. Bom, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Informativo Econômico, novamente aqui com o professor Alexandre Bertoncello. Tudo bem, professor? Tudo bom, João? Como é que você está? Como é que passou a semana? Tudo certo, graças a Deus. Professor, vamos falar hoje de um tema bem interessante, um tema que acho que os economistas racham a cabeça de estudar para entender cada vez mais como funciona, que parece ser simples, que é muito falado, mas também que tem alguns detalhes que são importantes ser falado, né, professor? Exato. Na verdade, a gente vai tentar aqui dar uma expectativa para o segundo semestre, que está começando agora, para a gente entender assim, PIB, inflação, juros, como é que vai estar, montar as expectativas daqui até o Natal. E tem um outro dado, né? Até falando dos economistas, quando a gente junta 10 economistas em uma sala, tem 11 opiniões diferentes. Normalmente a gente acerta. A gente acha um meio termo ali no meio para a gente trabalhar, né? Exatamente. Professor, mas entrando nesse assunto que você falou, nessa questão PIB, inflação, vamos começar já pelo PIB, que eu acho que é um assunto assim que rende muitas dúvidas, porque a gente às vezes escuta falar, PIB, né, o Produto Interno Bruto, mas às vezes a gente para aí e não vai a fundo querer saber realmente o que faz parte, né, dessa montagem do PIB. Além dessa definição, né, que é o Produto Interno Bruto, o que seria o PIB? É importante entender, e a gente observa inclusive jornais com manchetes erradas, que é assim, é toda a riqueza produzida naquele período que foi computado. Então não é toda a riqueza, mas sim toda a riqueza produzida, que é uma coisa completamente diferente. Você constrói uma casa hoje, ela entra ali no PIB. No outro ano, a casa continua na sua mão, ela tem um valor, mas não necessariamente ela entra na soma do PIB. Então, é toda a riqueza produzida em um país, num estado, numa cidade, em um determinado período, que normalmente se faz por trimestre, semestre ou por ano. E aí a gente precisa entender o que vai acontecer com o Brasil no próximo semestre, e afinal o pessoal está assim, invisto, não invisto, o que vai acontecer? O PIB, então, ele ajuda a prever o que vai acontecer, assim, ele é meio que um indicativo para saber se vai ser bom para investir, se vai ser bom para fazer algum tipo de negócio em específico. Quando você estratifica o PIB, dá para você entender isso, né? Quando você coloca assim, olha, o quanto as famílias estão consumindo, o quanto o governo está consumindo, o quanto nós temos de capital de investimento pesado, o quanto nós temos de exportação e importação, você consegue prever o que vai acontecer. Sim. Mas, em linhas gerais, o PIB demonstra como foi o seu desempenho, você vê como está, e aí daqui a pouco você consegue saber o que vai acontecer, ou pelo menos prever com uma certa certeza o que vai acontecer. Senhor, essa questão da confusão, assim, vem muito aquela coisa de falar, como que o Brasil às vezes não tem o PIB tão elevado, sendo que a gente tem a Amazônia, né? Que aí entra nessa questão que você falou, que às vezes a gente tem ali a Amazônia e tal, só que a gente não trabalha com ela, assim, não trabalha os recursos que vão produzir, né? Gerar esse valor que é o que é calculado no PIB. Eu acho que é um bom exemplo. Se você for pensar assim, a gente nem sabe o quanto de riqueza mineral existe na Amazônia, mas é só você imaginar o quanto existe de riqueza de madeira. Deve ter trilhões de dólares em madeira, mas ela foi cortada, ela foi industrializada, ela foi utilizada para alguma coisa? Não. Então, o PIB é zero. Né? Quando você utiliza aquilo e transforma ele de alguma forma, ou na parte da agricultura, indústria, comércio, serviço, não importa, a transformação é a criação de riqueza. E aí sim, a gente observa que apesar de muito rica a Amazônia, o PIB da Amazônia é um dos piores do Brasil, justamente porque está tudo parado. Professor, acho que para a gente conseguir ser o mais detalhista possível, assim, para quem está assistindo o conteúdo de casa, para a gente realmente entender de uma forma clara, quando a gente fala em PIB, né, que é o Produto Interno Bruto,
decodificando cada um desses, o que seria o produto, assim, que entra dentro dessa relação? Isso, vamos lá. A fórmula, né? Depois o Bruno vai nos ajudar a colocar aqui na tela. A fórmula do PIB é C mais I mais G mais X menos M. Então, o C é o consumo das famílias, o I é o investimento privado, o G são os gastos do governo, que ora podem ser positivos ou negativos, o X, as exportações, e o M, as importações. M é negativo, porque toda vez que você importa um produto, você está mandando seu dinheiro lá para fora. E toda vez que você exporta o produto, apesar das famílias não terem consumido aqui, ele soma porque os dólares entram e ajuda a soma do PIB. É por isso que, então, quando a gente vai falar do agronegócio, a gente vê ele como um grande influenciador de aumentar o PIB, porque é algo que a gente consegue exportar muito para fora, então acaba aumentando e nessa relação de subtrair a importação acaba que fica elevado, né? Assim, quando você coloca isso por setores, você observa que o agronegócio é aquele que mais tem um saldo positivo. Apesar de importarmos muitos fertilizantes, a gente exporta muito mais. E aí você fala assim, olha, e aquela frase, né, que o agro leva o Brasil nas costas, não em toda a economia, sim, mas do ponto de vista externo, com certeza. É muito diferente do setor de indústria. Por exemplo, a gente importa muitas peças de automóveis, mas a gente exporta muitas peças, mas no normal fica quase 0 a 0. A Embraer, que é uma grande exportadora, mas ela importa turbina, ela importa um monte de coisa. Então, o saldo é pequeno. Serviços, o nosso saldo é negativo, mas o agro não. Há pelo menos 2 décadas é positivo há muito tempo. Legal. E, professor, eu acho que uma coisa que gera bastante dúvida também quando a gente fala nessa questão de interno é que às vezes as pessoas acham que está ligada só a empresas brasileiras. Mas, na verdade, é qualquer empresa estrangeira, mas que movimente aqui dentro do nosso país, né? Não é só uma coisa tipo, não, só calcula de quem é brasileiro e o resto fica fora. Não, esse pode ser um erro também grande, né? Quando você fala assim, tudo aquilo que for produzido dentro do país, conta aqui dentro. O que existe um detalhe, né? Que tem algumas pessoas lá, mas é uma empresa estrangeira. A gente precisa dividir isso de 2 formas. A primeira, quando uma empresa... Vamos pensar no Brasil nos anos 60, né? Veio a Ford, a Volkswagen, veio para o Brasil. Eles trouxeram aquele maquinário para cá. Então, foi uma importação, né? O dinheiro saiu, mas elas montaram fábricas de automóveis aqui. E essas fábricas, quando começaram a gerar emprego e renda aqui dentro, beneficiou o PIB do Brasil. A única diferença é que a remessa do lucro, né? Quando vai para fora... a remessa do lucro da operação, ela conta negativamente porque o dinheiro saiu. É bom ou ruim ter empresas estrangeiras? É ótimo. Quanto mais aberto for o país, melhor é. Mas a gente precisa lembrar, seria como se você tivesse uma casa em Bertioga, tá? Vamos imaginar daqui a 5 anos, o João tá com a casa em Bertioga. Aí você vai lá e aluga no Airbnb, né? O lucro que você tem desse aluguel vem para você aqui em Prudente. Não fica em Bertioga, né? Entendi. Então, mas você tem a sua casa lá e está produzindo riqueza. Mas a parte do seu lucro acaba vindo para cá. Aqui no caso ela somaria só na questão do PIB, questão de estudar país, mas se fosse da cada cidade assim específico não ia influenciar em nada Bertioga assim, eu tenho uma casa lá, né? Não, você pode ter em Bertioga, pode ter em Angra, pode ficar à vontade. Seja todas. Professor, então, diante disso, o que a gente pode considerar assim um bom PIB? O que ele traz de benefício? Existe uma frase ótima de um economista que ele fala, o povo não come PIB, né? Porque é sempre um índice e você não consegue entender. Mas quando você estratifica, por exemplo, o primeiro trimestre desse ano, o PIB cresceu 1%, mas o setor de água, luz, esgoto cresceu 6,6%, tipo PIB chinês, assim. Aí você fala assim, mas por que subiu tanto? Teve um novo marco regulatório, então existe uma série de empresas privadas investindo nesse setor, para gerar água encanada e esgoto. Então, essa parte do PIB vai crescer muito. O que vai beneficiar as pessoas? No médio prazo, muita coisa. No curto prazo, ele fica só um número ali. Né? O comércio cresceu 1,6%.
Então você fala assim, olha, mas o PIB só cresceu 1, mas o comércio sentiu um aquecimento maior, porque o serviço prestado ali acabou acontecendo mais. Esse é fácil, porque começa a gerar mais emprego. Quando gera mais emprego, aquele cara que, né, não estava sem emprego, conseguiu emprego, ou quem trabalha do comércio tem comissão, viu a comissão aumentar, aí ele percebe que o PIB aumentou, mas porque aumentou o dinheiro no bolso dele. Professor, é legal essa relação que você falou agora do PIB em porcentagem, porque também isso eu acho que é outra coisa que gera dúvida. E a gente está acostumado, às vezes, em falar, né? É falar do PIB através da porcentagem, e às vezes a pessoa ouve, tipo, o PIB aumentou 1%. Aí quem não entende vai falar, nossa, 1% não é nada, mas na verdade são valores altíssimos. Então, 1% de um aumento é uma grande parcela em questão financeira, né? Sim, se você for imaginar, o PIB do primeiro trimestre foi 1,7 trilhões de reais, né? Então, 1% ali são bilhões de reais a mais gerado através da manufatura, do agro, do comércio, do serviço. É que 1%, 1% de 100 reais é pouco, mas 1% de 1 trilhão de reais é bastante. Sim. E, professor, nessa questão, assim, quando a gente fala do PIB, né, a gente viu que o que influencia, que você falou que são os gastos, né, de cada um, os investimentos, os gastos do governo. Esses gastos do governo, inclusive, eles são também investimento, né, no caso, tipo obras, infraestruturas, estradas. Exatamente. Ou gastos, em linhas gerais. Mas se você for observar, nesse primeiro trimestre, o investimento, a influência do governo desses 1% foi 0,1%. Eu, como economista, fico até arrepio de felicidade, porque eu falo assim, é o governo deixando a iniciativa privada fazer as coisas acontecerem, ao invés de o governo estar colocando dinheiro ali. O governo fez muito isso em 2020, 2021 diminuiu, aparentemente 2022 tirou o pé. Por que isso é importante? Porque governo não gera riqueza, ele administra a sua riqueza através dos impostos. Então, quando ele observa que ele cresceu pouco os gastos dele, né, o investimento dele, eu falo, bom, ele vai conseguir baixar o imposto em alguma coisa. Tanto que o nosso resultado primário, pela primeira vez em 8 anos, se não me engano, nós estamos com um resultado primário positivo. É sinal que o governo começou a gastar um pouquinho menos e até deu aí para baixar o imposto da gasolina. E continue assim para mais, né? Exato. Professor, mas e tem alguma coisa que não entra nesse cálculo de PIB? Daquela criação de riqueza, não, mas existem as consequências, né? Que a gente pode já ir emendando sobre juros, né? Sim, que é falar sobre a inflação e sobre a geração de emprego. Os juros, ele de alguma maneira influencia. Por quê? A dívida do governo é baseado nessa Selic, né, nos juros. E se você for pensar, a geração de emprego está relacionado ao investimento privado. Então, o investimento privado, ele tem como objetivo o lucro, e aí ele vai ter que investir em alguma coisa que dê mais lucro do que a Selic hoje é 13,25. E tá difícil de achar, hein? Inclusive, né, para quem tá assistindo esse podcast, o nosso primeiro, ele foi sobre Selic. A gente conversou um pouquinho sobre como que ela influencia nos investimentos, negócios. Então fica o convite aí para quem começou a assistir por esse aqui, voltar um pouquinho lá atrás e assistir também, né, professor? Isso, muito bem lembrado. Então, só que a gente tem essa expectativa importante, né? Eu observo que a criação de emprego no Brasil em 2021 foi muito boa, né? 2.800.000 novos empregos de carteira assinada, e os primeiros 4 meses desse ano também teve um saldo positivo. O que nós estamos dizendo? Olha, apesar, né, do PIB ter crescido 1%, nós geramos aí pelo menos 600 mil empregos nesses primeiros 4 meses. São 600 mil pessoas a mais que vão começar a consumir. E aí vai ajudar também o crescimento do PIB. Por isso que é interessante às vezes falar, professor, que essas coisas que tem de auxílios, né, que nem o auxílio emergencial no caso, nem tinha Bolsa Família, são importantes mesmo de se ter, porque gera a pessoa ela consumir, e esse consumo vai entrar dentro dessa questão de ajudar no PIB, e tudo isso vai virando... Tudo tem um sentido ali. Tem um sentido, né? A Renda Brasil ou o auxílio emergencial que teve, ele de alguma maneira ele ajuda porque ele acaba
diminuindo a miséria, né? A gente já conversou isso, inclusive, em outros podcasts. O problema é classe A, B e C faz parte do jogo, é o quanto você consegue gerar de riqueza. A miséria não. A miséria nos aproxima dos animais ali. Então, quando eu dou um auxílio emergencial na época ali da pandemia, ou o Renda Brasil agora, o que eu faço? Eu faço com que aquelas pessoas que teriam um consumo próximo de zero, comam, pelo menos almoço e jante todo dia, isso gera de alguma maneira uma demanda e que o rapaz do mercadinho vai começar a contratar alguém, e esse alguém também vai consumir, e aí você está coberto de razão. Ele acaba fazendo essa roda da economia não parar, porque infelizmente a gente tem muita gente aí que está precisando disso. Sim, e professor, essa questão que você falou que 2021 foi um ano bom, assim, para essa questão dos empregos, 2022 também a gente começou bem, a previsão é continuar dessa maneira agora nesse segundo semestre que a gente está enfatizando mais? Sim, a ideia é essa, mas a gente precisa entender o seguinte, há um ano atrás o desemprego estava 14,8%, quase 15%. Terminou o primeiro trimestre aqui com 10,5%, a PNAD contínua deu 9,5%. Então, 1/3 do desemprego em um ano é uma coisa que a gente não vai conseguir repetir no próximo semestre. Porque quando você está muito ferrado, melhorar um pouco é fácil. De 10 até a gente chegar perto de pleno emprego, que é 6%, vai levar mais ou menos 2 anos. Mas a tendência é que não só a diminuição do desemprego, como o que realmente precisa, que o brasileiro está precisando, é o aumento da renda. Quando você baixa o desemprego a um dígito só, a primeira consequência que acontece é o aumento de salário. Então, amanhã ou depois, fica difícil encontrar alguém, é mais fácil deixar o João ali e aumentar em 30% o salário dele do que correr o risco de perder ele para o concorrente. Quando isso acontece, aí aumenta os gastos, aquele gasto básico que é comida se mantém e começa a ter consumos de bens duráveis. Você vai trocar de geladeira, você vai colocar um outro celular e assim por diante. E aí sim, você está numa economia mais sadia. A gente está nessa transição. Para o segundo semestre, eu estou bastante otimista. Quando começou o ano... Não é difícil ouvir alguém falando que tá otimista, hein? Não, porque quando começou o ano... Os economistas geralmente são meio... Não, Nada contra, viu, professor? Não, a gente é duro porque tem uma história assim, os números não aumentam. Mas quando começou o ano e estavam fazendo previsão de crescimento zero, para mim me parecia um pouco errado, porque você tinha esse auxílio chegando e você passou a ter, assim, um aumento de emprego muito grande em 2021 e que essas pessoas começaram a trabalhar, vão consumir, né? Então, eu cravo em 2%, falaram em meio, agora estão falando em 1,7%. Eu acredito que lá para agosto eles vão rever de novo. A gente deve fechar o ano com 2%. Oh, se acabar assim, você vai ser um daqueles vídeos que vai ter um cortezinho para postar que você... Combinado. Professor, mas uma questão assim, eu acho interessante também dentro do PIB, é essa questão, né, do cálculo, porque assim, o pessoa tá vendendo um pãozinho a R$3, mas quando vai calcular, no caso, tem que calcular o que tira ali, né, da farinha, o que tira ali antes de produzir a farinha, né, do trigo, como que funciona assim, para especificar realmente esse cálculo, assim, de como que é, porque é um cálculo bruto, assim, né, senão as pessoas acham, só isso, menos isso e tá ok. Vamos imaginar o seguinte, se fosse um país onde só houvesse produção de pão, tá? Para a gente exemplificar, pessoal. Então, mas você tem alguém que planta o trigo, né, que vende esse trigo para o moinho, que faz a farinha, que vende para o padeiro e que esse padeiro vende o pãozinho para você. Que conta no PIB? É o final dessa cadeia produtiva. Então, se o pãozinho fosse, para ficar uma conta fácil, R$10 que você gastou de pãozinho, o padeiro conseguiu ganhar quanto ali? 2. Por quê? Porque os 8 foi a compra da farinha. E dos 8, 6 era do trigo. Então, não é que soma um sobre o outro. Você conta apenas aquilo que se agregou de valor. Porque senão o PIB aumentaria... várias vezes e que não é o caso. Então, você está falando, é 2 aqui, mais 2 aqui, mais 3 aqui, mais 6 ali.
E aí você faz a conta do PIB. Descontado, inclusive, a inflação. Não, as exportações e importações não contam, mas quando você fala o PIB aumentou 1%, ele aumentou 1% descontando a inflação. Ah, entendi. E disso tem alguma coisa ligada àquela questão que fala do PIB, PIB per capita real? O PIB per capita, ele é o valor, a riqueza produzida nesse país dividido pela população. Né? Quando eu comecei a trabalhar lá atrás, na década de 80, o que aconteceu? A década de 80 foi uma década perdida, porque a população cresceu mais do que a economia. E, infelizmente, se a gente for pegar de 2010 até 2020, nós tivemos outra década perdida, porque a Covid contribuiu com isso, né? A crise de 2014 lá da nossa ex-presidente contribuiu com isso, mas se você for somar toda a riqueza produzida, dividido pela população, a população aumentou mais do que a riqueza, e aí no final acaba ficando em 0 a 0. Então vamos esperar que a nossa próxima década não seja perdida. Não, pelas previsões que você está fazendo, já que vai ser bom, a gente vai confiar nisso. Então, professor, mas essa questão da inflação, que você comentou, né, que é tirando a inflação, já que tocou no assunto dela, o que essa inflação ela atinge o PIB de alguma maneira? Como que ela está presente dentro desse assunto? Ela atinge porque ela reduz o poder de compra das famílias. Hoje, quase 70% do PIB é o consumo das famílias. Então, quando eu tenho uma inflação que corrói o poder de compra das famílias, você, de alguma maneira, retrai essa possibilidade de crescimento. As famílias cresceram nesse trimestre, onde o PIB cresceu 1, ela cresceu 0,7. Nós falamos, alguma coisa está acontecendo, que as pessoas elas estão com dificuldade de fazer o consumo. Qual seria o ideal? O que vai acontecer provavelmente? A gente tem, como uma Selic está muito alta, eu tenho uma queda dos preços, isso reduz a inflação, reduzindo a inflação, você passa a ter um ganho maior das famílias, principalmente se o desemprego diminuir. Esse é o ciclo, essa é a tendência. Agora, se realmente vai acontecer, a gente tem um outro problema, que é a inflação por custo gerado pelo aumento do petróleo, pelo aumento dos alimentos. Tem a crise entre Rússia e a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e tem 2 fatores. O primeiro foi fácil de sentir. A gasolina disparou porque o petróleo disparou. O outro, que vai ser complicado, é o trigo, que era exportado da Ucrânia e da Rússia, né? E que a Ucrânia está proibida de exportar porque os russos não deixam, e o mundo quer um embargo econômico e não quer comprar o trigo russo. Isso vai causar um problema muito sério no final do ano. Você tem um aumento de custo dessas commodities, seja ela energético ou alimentar, e aí sim, aí vai pesar no bolso. Quando a gente está no caminho certo, aparecem essas coisas para... Não, mas sabe, tem uma parte boa, né? Porque o Brasil é um grande exportador de alimentos. Então, o pessoal, né? Eu brinco sempre ali, a região de Londrina, né? Onde um monte de fazendeiro que faz milho e soja do lado, o comércio em Londrina vai bombar. Por quê? Porque no final do ano os fazendeiros vão estar todos rindo à toa pelo preço que eles vão estar vendendo ao soja. Sempre tem alguém que se beneficia, né? Ainda bem, alguém. Vamos tentar sempre estar do lado certo ali. Não, tá certo. E, professor, é uma coisa que eu fico na dúvida, assim, o PIB, ele é realmente um indicador seguro, assim, para a gente pensar na questão de que se o país está crescendo, se ele está se desenvolvendo socialmente, financeiramente, né, economicamente falando, porque às vezes gera essa dúvida, né, que às vezes a gente olha, o Brasil, ele está no ranking tal, no PIB, e tais outros países estão acima, mas realmente eu posso confiar no PIB como indicativo de que se é bom ou não? Então, não necessariamente, né? Explico. Porque a qualidade de vida está ligada a outros fatores. A gente acabou de falar do marco regulatório. Quer dizer, o fato do PIB estar crescendo no aumento da rede de água e esgoto significa uma melhora para a população. Se o PIB crescer pela exploração de petróleo, né, e esse petróleo for exportado,
não quer dizer necessariamente que a população Sim. se beneficia disso. O ponto é sempre assim, o que o país faz com a sua riqueza. E aí depende da política e não necessariamente da economia. Aí a culpa não são dos economistas, né? A culpa é de quem... Em parte, né? Tá brincando. Mas então, eu acho que é interessante esse detalhe porque as políticas públicas, elas são baseadas bastante no PIB, né? Acho que para alguém propor algum projeto, alguma coisa assim, acho que eles acabam estudando bastante essa questão de como que o PIB tá, para ver o que pode ser feito, o quanto que pode investir ali em alguma coisa para gerar mais. Porque a lógica é sempre assim, alguém investe para esperar o seu retorno. Então, esse retorno do PIB é a mesma coisa se a gente fosse falar, por exemplo, dos investimentos, né? Que a gente comentou que os juros nos últimos, na raça humana, nos últimos 5.000 anos, a gente teve os últimos 3 anos os piores anos de rendimento. Quebramos recorde de maneira errada. De uma maneira errada. Por quê? Então, todo mundo que está nos ouvindo aqui e teve dinheiro investido em 2019, 2020 e 2021, sabe que perdeu da inflação. Quando isso acontece, é ruim. Porque a gente já comentou aqui em outros podcasts, você tem o superavitário e o deficitário. Quem é superavitário se mantém mais seguro para emprestar esse dinheiro a juros para alguém. Porque tem como é que é? A cigarra e a formiga, né? Tem alguém que canta e alguém que trabalha. Quando você tem nessa relação, se a formiga trabalhasse duro e tivesse pior que a cigarra, ela ia parar de trabalhar, o PIB cresce menos emprego. Como a gente passou a ter um juros positivo agora, eu diria assim, tanto aquele que não consegue, vamos dizer assim, que não tem o interesse de fazer um investimento físico, ganharia dinheiro no banco, está ganhando dinheiro no banco agora, como aquelas pessoas que observam o PIB e vê a demanda, vai saber onde investir, vai falar assim, a comparação é o quê? Bom, é a renda no banco. Se o juros real nosso vai estar próximo de 5%, eu preciso ter um negócio que vai render mais do que 5%. Se fizer isso, eu vou investir. E aí tem aquela coisa ótima da economia, que é o preço. O preço determina para onde vai ser alocado o recurso. Legal. E, professor, essa questão aí que você comentou, né, dos juros, isso acaba trazendo benefício para a questão de mais empresas começarem a ter um olhar diferente para o Brasil e perceber, não, ali está compensando investir, o Brasil está conseguindo passar por toda essa situação, toda essa crise de uma maneira, assim, bem estruturada, podemos dizer, pelo que a gente consegue enxergar hoje, e acaba abrindo esses olhares, assim, para... Tem uma coisa interessante, né, que o Brasil saiu na frente nessa história. Ele começou a aumentar os juros antes do resto das economias, e isso vai fazer com que o real se fortaleça. Né? A gente chegou, antes do aumento do Fed ali, a gente chegou a ter um dólar aí a 4,80. Eu acredito aí de novo, olha, no final do ano o dólar vai estar a R$5. Aí o pessoal já pode preparar a excursão para Disney, né? Paraguai, Disney. Porque o que acontece? Quando você tem um juros positivo, o dinheiro não tem pátria. Na verdade, ele quer onde tem uma melhor renda. E se todo mundo observar assim, as contas correntes do Brasil estão positivas, eu tenho um juros real, eu mando o dinheiro para cá. Aí vai ser você, o João, a Maria e todo mundo que está lá fora vai trazer esse dinheiro para cá, tendencialmente o real valoriza. E aí é aquele movimento da boiada, quem sai primeiro. Então, por isso o Brasil está recebendo tantos investimentos. Nesse momento, o que vai acontecer? Se a economia continuar nesse caminho, a gente saiu lá a gente era a 7ª economia do mundo, foi para 13º, voltou a 10. Mas o que mudou no Brasil nesses 3 anos, no nosso dia a dia, né? A pessoa que está nos ouvindo vai falar, o que mudou? Ele quase não percebeu essa diferença, né? Do 7º, 13º, agora para o 10º. Mas é o câmbio. Então, porque a medida é sempre a nível mundial. Sim. Então, eu diria para vocês, não só na 10ª economia, como a gente vai chegar na 8ª, e o câmbio cair a 4,80. Então, quem entrar primeiro com dinheiro, ganha também. E nesse sentido, a gente
está no caminho certo. Pode Continuar acontecer. nesse ritmo, assim, sem pensar em nenhum outro acontecimento, alguma outra coisa que possa impedir, pensando em como a gente está hoje. Se continuar dessa maneira, a gente consegue atingir isso. Sim, sim, porque uma das coisas que o mundo mais vai precisar são as nossas commodities agrícolas. E o que acontece? A relação de troca muda. Só para ter mais ou menos ideia, vamos pensar assim, um microchip exige muito investimento, muita tecnologia, muito estudo, maquinária. Se você for pegar o quanto ele vale de valor agregado com relação a um saco de soja, há 20 anos atrás, o microchip valia muito mais. Hoje, ainda vale mais, mas a saca de soja está relativamente muito mais cara do que o microchip. Porque com o passar do tempo, os aparelhos eletrônicos foram ficando mais baratos e a comida mais cara. Isso fez com que o Brasil conseguisse equilibrar suas contas, mesmo, infelizmente, né, sem desenvolver a sua indústria. Então, as nossas contas estão em dia. Se tudo continuar assim, Colocando em dia, agora o próximo passo é avançar, né? Eu acredito. Primeiro era igualar. Igualou, agora a gente começa a parte do crescimento, né? Exato. E se você for ver as empresas que fazem os rating, né, que fazem o score do Brasil, todas elas estão dando um viés positivo. Ao contrário do que está acontecendo com outros países do mundo que estão caindo. Então, comparativamente, a gente está no caminho mais ajeitado do que o resto dos países emergentes. E tomara que continue assim. Que é Brasil crescendo, ganhando a Copa, e aí fica tudo... Então, e sem contar que tem um fator emocional. A Copa é estranho, Copa do Mundo em fevereiro, em novembro. Né? Mas eu diria assim, se a população acreditar que vai ser melhor, é uma meteorologia ao contrário. Meteorologia como é que é? Eles veem as nuvens, massa de ar e falam, amanhã chove. Como é que é a economia? Se eu estou otimista, você está otimista, e todo mundo está otimista, vai ser melhor amanhã. Porque você acaba investindo mais, acaba gastando mais, gerando mais emprego. E eu percebo isso. De alguma maneira, a gente vê o pessoal muito mais otimista do que estava há 2 anos atrás, por exemplo. Copa ajuda bastante nesse caso, né? Acaba trazendo, acho que um sentimento de brasileiro, assim, para todo mundo e acaba influenciando, né? Às vezes a gente comenta que, não, é bobo, não tem nada a ver, são coisas diferentes, mas tudo influencia, a pessoa tá feliz para ela poder investir, para ela poder ali comemorando, ela vai consumir mais, aí vai ter que comprar camiseta para torcer e tudo vai. Tô vendo que você gasta uma grana com isso, hein, João? Não, tem que torcer, né? Não, mas porque imagina o seguinte, o quanto você vai ter de churrascos nesses dias atípicos. Isso vai fazer com que, de alguma maneira, quem tiver que exportar carne tem que exportar antes, porque lá no final vai apertar. Existe toda uma programação. E essa programação, quando é para uma parte positiva, você fala assim, olha, a expectativa é realmente de melhora, porque o clima está mudando. Sorte você tocou nesse assunto aí, tomara que o preço da carne baixe até lá. Olha, essa é uma notícia que você não vai ouvir. Já vai guardando um pouquinho, porque não deve baixar. Investimento em momentos, né, professor? O famoso. Mas, professor, para a gente ir conduzindo aí para o nosso final, assim, de conversa, acho que para a gente fazer um resumão geral, você fazer aí as últimas previsões. Já sei que eu vou ter uma casa em Bertioga agora daqui 2 anos. Vamos ver agora relacionado a essa questão da economia. Um apanhado mesmo de como que vai ser, a questão de desemprego vai diminuir, para geralzão assim para a galera entender de fato essa nossa conversa toda. Olha, existe um ciclo de tendência de diminuição do desemprego e vai continuar essa tendência. Nós devemos chegar no final do ano perto de 8% de desemprego. E para quem estava com 14, 15, é ótimo. Infelizmente, a renda ainda não deve aumentar. Essa pressão de salários acontece quando você está próximo de 6%, mas muita gente que hoje está desempregada, acredite, se especialize, corra atrás, no final do ano você vai estar empregado. Esse é um ponto importante. O segundo é que os juros não devem baixar.
Eles devem se manter desse jeito, até para ter juros positivos, então, mas não deve aumentar mais. Então, a Selic não vai para 18%, 20%, podem ficar tranquilos. Isso vai continuar assim. O PIB, tendencialmente, se já cresceu 1%, nos próximos 3 trimestres, para a gente chegar a 2%, é quase certo, tá? De uma maneira muito conservadora, deve chegar ali. Então, a gente deve ter um crescimento do PIB. O único tendão de Aquiles é a inflação. Tá? A inflação vai continuar pressionando. Alguns produtos devem baixar, né? Como a gente viu, transporte por uma questão fiscal, né? Que a gasolina acabou de baixar. A gente vai ver imóveis, infelizmente, devem perder valor até o final do ano, porque naturalmente mais gente guardando dinheiro e menos pessoas financiando casa, isso vai fazer com que isso se desvalorize. Então vai ter um arrefecimento da inflação, ela deve chegar perto de 7%, 8%. Isso dura até quando, professor, você acha? Olha, essa pressão da inflação. Esse é o problema, né? A inflação primeiro foi por demanda, né? Se a gente for pensar a inflação de 2021, era muito gasto do governo, muito dinheiro rodando na economia, e isso fez com que as pessoas comprassem mais e gerou essa inflação. Tinha um lockdown de um lado, que não dava para produzir, e tinha um monte de gente querendo comprar. Então, a inflação era por demanda. Agora se inverteu. Aparentemente, eu não vejo mais possibilidade de ter lockdown, mas você tem uma inflação por custo. Custo em commodities energéticas, custo em commodities alimentares. O que isso significa? A gente tem que se locomover, a gente usa energia elétrica, a gente tem que comer, e isso não vai mudar tão cedo. Então, por isso a inflação é a 2%, 3% lá para 2025. Mas não vamos desanimar, né? As coisas estão caminhando. Vamos deixar um pouco a inflação não abater a gente, não. Não, a verdade é a seguinte, ela está aí. Né? Para quem... Você é novo, mas eu já convivi com inflação de 3.000% no ano. Então, assim, ela está muito melhor do que estava no ano passado. 2023 vai ser melhor que 2022, mas não espere que ela simplesmente caia de um jeito para falar assim, não, agora acabou a inflação. Não, a gente vai conviver com ela ainda. A questão acho que vai ter que se concentrar no que a gente pode fazer, né? Todo mundo às vezes fica preocupado, inflação, isso, aquilo, mas é uma coisa que, querendo ou não, vai muito além de alguns limites que estão no controle, assim, né, do país. Então, a gente acha que tem que se preocupar com essa questão do que o governo pode fazer, a questão do desemprego, tudo que a gente pode fazer enquanto está no nosso controle, e aí a inflação a gente vai ajeitando aí, né, professor? Vai que tem essa vantagem, né? O brasileiro se adapta muito fácil, né? Então, é natural até que você consiga essa reposição da inflação, porque está na memória da população. Os salários devem aumentar um pouco, mas vamos um passo de cada vez, né? Se a gente tem um dragão ali de 7 cabeças, 2, 3 a gente está cortando e aí depois a gente vai resolvendo o resto. E acho que isso aí também dá um ânimo, que nem você comentou essa questão, né? A gente olhar para as partes boas, enxergar o que realmente está acontecendo. É bom que a gente tenha essa conversa, porque se você for perguntar às vezes para alguém que não acompanha nada, vai falar, não, o Brasil só tá perdido com o tempo, não aconteceu nada de bom, e não é bem assim. A gente viu aí os números, né? E como você mesmo disse, os números não mentem. Exato. Alguns economistas sim, mas os números não. Mas então é bom saber disso, professor. Acho que foi bem esclarecedor para quem assistiu a nossa conversa aí, para entender um pouquinho mais do PIB, parar de acreditar em qualquer coisa que houve por aí, do que é e do que não é. E, professor, obrigado mais uma vez, viu? Obrigado até a próxima e um abraço. Obrigado aí, pessoal, que assistiu a gente até o final também. Até a próxima, um abraço.